Nós vimos a regência verbal. Vamos tratar agora um pouquinho da regência nominal. Nós sabemos que não são apenas os verbos, mas determinados substantivos, adjetivos e até alguns advérbios podem também necessitar de complementos. Esses complementos são conhecidos na gramática como complementos nominais. Lembram-se que são termos da oração que vêm ligados por preposição ao substantivo, ao adjetivo ou advérbio, cujo sentido eles integram ou limitam. Alguns desses nomes, assim chamados, os substantivos e os adjetivos, para completar o seu significado, necessitam de uma única preposição. Por exemplo, o adjetivo contrário pede sempre a preposição a. Assim diremos, contrário aos meus princípios, contrário à lei e outros exemplos. Mas há muitos substantivos e adjetivos que combinam-se com diferentes preposições. Uma hora pedem uma, outra hora pedem outra. Por exemplo, o substantivo intolerância aceita várias preposições. Eu posso combiná-lo com a preposição a, com a preposição com a preposição contra, em, para, com. E podemos dizer, por exemplo, intolerância ao governo, intolerância com os adversários, intolerância com os críticos, intolerância em aceitar opiniões contrárias e assim por diante. Vejamos agora alguns substantivos que exigem complemento nominal e a sua respectiva regência, que é o que nos importa. Por exemplo, o substantivo alusão. Quem faz alusão a alguma coisa. Veja um exemplo, todos fizeram alusão ao incidente ocorrido. Sempre alusão pedirá essa preposição. O substantivo amor, eu posso ter amor a ou amor por. As duas regências são válidas. É digno de louvor o amor à pátria ou o amor pela pátria. O substantivo dúvida, eu posso ter acompanhamento da preposição de, da preposição sobre, ou da locução acerca de, ou da preposição em. Eu posso, portanto, dizer, não há dúvida de que os países membros desejam uma união política. Eu posso dizer, tenho dúvida do resultado. Eu posso ainda dizer, tenho dúvida sobre o resultado. Tenho dúvida acerca do resultado. Ou tenho dúvida com relação ao resultado. O substantivo estímulo. Estímulo, quem tem estímulo para alguma coisa. Seu trabalho representa um estímulo para o crescimento. É essa a regência do substantivo estímulo. O substantivo incitamento. Incitamento a alguma coisa. Por exemplo, esta ordem é um incitamento à violência. Inclinação, por sua vez, pede a preposição a preposição por ou a preposição para. Eu posso dizer, o jovem demonstrava inclinação para a ciência. A palavra injustiça, um substantivo, também pede um complemento. Pode ser introduzido com a preposição a, com a preposição para com ou simplesmente com. Vejam no exemplo. Essa medida constitui uma injustiça aos assalariados. Sempre será, portanto, precedido de preposição o complemento deste substantivo. A palavra necessidade, como se fosse um verbo, é um substantivo, mas tem a regência semelhante à do verbo. Vejam aí, quem tem necessidade de alguma coisa. A cidade tem necessidade de segurança. A regência, portanto, é a mesma preposição de. Outro substantivo que exige um complemento para completar a sua significação é o substantivo referência. Quem faz referência a alguma coisa. Então vejam, o autor fez referência ao Código Civil. Referência ao Código, complemento nominal, Código Civil, e a regência da palavra, do substantivo referência, preposição a. Restrição também. Quem se restringe a alguma coisa. Vejam aí,
há severas restrições aos ruídos noturnos. Então, exige a presença da preposição ligando o substantivo ao seu complemento. Não são só os substantivos. Alguns adjetivos necessitam também de um complemento precedido de preposição. Vamos ver alguns, por exemplo. Os conhecimentos são úteis a todos. Veja o adjetivo úteis, é um adjetivo, exige a presença de um complemento introduzido por preposição. Um outro exemplo, as palavras eram impróprias ao local. Impróprias, adjetivo, imprópria a alguma coisa, a presença da preposição e o complemento nominal que está ligado a esse adjetivo. Outro exemplo, todos afirmam que o fumo é prejudicial à saúde. Algo que é prejudicial a alguma coisa. Então, a presença da preposição e a palavra saúde completando o significado do adjetivo prejudicial. Um outro exemplo, este contrato é contrário aos meus interesses. Aquilo que é contrário a alguma coisa. E contrário é um adjetivo. Outro exemplo, a CLT é favorável aos trabalhadores. Aquilo que é favorável não pode ser só favorável, tem que ser favorável a alguém ou a alguma coisa. Complemento nominal ligado ao adjetivo pela preposição. Veja um outro exemplo. O amor da beleza e da verdade é incompatível com o amor da moeda. Incompatível, quem é incompatível? É incompatível com alguma coisa. Presença do complemento. Outro adjetivo, é vedado o projeto não incluído no orçamento anual. Também há a presença do incluído em alguma coisa, incluído no orçamento anual. A presença do adjetivo pedindo o complemento nominal. Mais um, este patriotismo é inconciliável com a legítima soberania. Aquilo que é inconciliável com alguma coisa. Mais algum? Questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Aquilo que é relevante para alguma coisa. Um adjetivo também exigindo a presença da preposição e um substantivo completando o significado dele. Um outro exemplo, o nosso discurso incoerente com a nossa prática vira puro palavreado. Aquilo que é incoerente com alguma coisa. Adjetivo e necessitando a presença de um complemento. Além dos substantivos e dos adjetivos, alguns advérbios também exigem um complemento